O Brasil é o segundo maior produtor de tabaco do mundo. Em 2017, a fumicultura gerou 638.440 empregos diretos na lavoura e 40 mil na indústria, e indiretamente foram mais de 1,44 milhão de empregos gerados, sendo o principal complexo agroindustrial de tabaco do Brasil, com 619 municípios. E o trabalho, ao contrário de que muitos pensam, é o ano todo. É uma atividade anual, né? Você está envolvido o ano todo, né? Não é só plantio ou só a colheita. Muitos focam só na colheita, que é uma fase mais trabalhosa, né? Mas o mais importante é você caprichar desde o início até o fim, até a entrega do produto lá na companhia que recebe o produto, né? O principal ponto a ser observado na hora do transplante para a terra é que este não seja feito quando ainda existe risco de geadas ou temperaturas muito baixas. As geadas podem provocar a morte das mudas e as temperaturas muito baixas podem induzir o florescimento precoce. Olha, hoje em dia se planta o fumo mais cedo do que uns anos atrás, né? Então, vamos supor, há uns 20 anos atrás se plantava o fumo ali final de setembro, início de outubro. Hoje não, hoje já é totalmente diferente. Hoje em dia se planta o fumo ali final de julho, início de agosto. Principalmente o mais forte do plantio é o mês de agosto, né? Tem gente que faz 2 safras, planta o fumo início de agosto e depois mais tarde mais uma remessa, mas não é bem o recomendado, né? Nunca se dá uma produção boa como se dá quando faz o plantio na época certa, né? Mais cedo, né? É recomendado que se faça uma análise do solo para conhecer a sua fertilidade e aplicar corretamente a adubação. Em geral, o tabaco é produzido com 3 tipos de manejo de solo diferentes: o preparo convencional, o cultivo mínimo ou o plantio direto. No caso aqui na propriedade do seu Zico, são 2 tipos de plantio. Temos o plantio convencional, que é esse plantio aqui, que daí você só prepara o solo, faz os mulchão, aduba e planta, né? É o preparo convencional. E daí tem o plantio na palhada, como se diz, né? Que é preparada a terra, semeado uma cultura, tanto aveia como capim-sudão ou demais coberturas para adubação verde. Depois é dessecada a cobertura e daí é feita a adubação e o plantio. Ele se decompõe com o passar do tempo, né, e ajudando o solo a manter a umidade, principalmente para a planta, e formando matéria orgânica para o solo, né, que é muito importante também para o desenvolvimento da cultura, né. O tempo de crescimento é o mesmo que o outro, ou não? O tempo de crescimento é normalmente o mesmo. Às vezes ele ganha um pouquinho de tempo por causa da umidade que mantém no solo. Porque ele mantém mais umidade, se der um ano mais seco, ele vai se desenvolver mais rápido, justamente por causa disso. De agrotóxico não muda grandes coisas também não. A única coisa é só passar do Roundup para dessecar a aveia, o que não é feito no preparo convencional. Mas se não é a mesma... usado tudo a mesma adubação, os mesmos produtos químicos, não muda nada. O plantio na palhada ele dá um pouco mais de custo, né, do que o convencional. O convencional é mais rápido para você fazer, mais prático do que a palhada. Só que na palhada você tem benefícios, como a proteção do solo, né, e
E também a umidade no solo para a planta que ela necessita, né? Mantém mais a umidade no solo. Os fertilizantes utilizados para a produção de tabaco não podem conter cloro. De maneira geral, são sugeridas 3 aplicações de adubo para a produção de tabaco. Essa recomendação pode variar de acordo com o tipo de solo e a quantidade de chuvas que caem durante o ciclo. As quantidades utilizadas devem estar bem baseadas na análise e o tipo do solo. A adubação de base é feita antes do plantio. Só é aplicado o adubo no mochão de fumo, né? São os nutrientes de nitrogênio, fósforo e potássio, né? Que é a adubação de base, né? É o adubo, né? Que todo mundo conhece, né? E depois do plantio, daí vem a adubação de cobertura, que é o salitre, né? Geralmente são feitas cerca de 20 a 40 dias depois do transplante. Essa recomendação pode variar de acordo com o tipo de solo e a quantidade de chuvas que caíram nesse período. Já as inseticidas são passadas conforme o necessário. Tem anos que você não precisa passar um inseticida quando não tiver algum ataque de praga, coisa assim na cultura. Mas tem anos que você necessita de fazer um controle químico, né, de pragas, né? Então depende do ano. E o que a gente vê, assim, cada ano é diferente, né? Não é todo ano igual. Então depende muito do ano. E também tem a atividade de controlar as ervas daninhas, né? Que você tem que fazer nesse período antes da colheita, né? Tem que passar um inseticida recomendado, quer dizer, um herbicida recomendado para controle de erva daninha, né? A colheita pode ser iniciada uma semana depois da capação. Por outro lado, existem trabalhos que demonstram um aumento na qualidade, bem como de produtividade, quando as folhas baixeiras são colhidas antes do desponte. É recomendada a colheita você fazer a capação do fumo primeiro. Quando ele chega na época de desponte, você desponta ele e daí você começa a colheita, iniciar a colheita, quando o bacheiro estiver maduro, né? E as companhias exigem colher o fumo bem maduro. Então daí você inicia a colheita, né? E daí ela vai se prolongar até o final da colheita. Vamos supor, você começa em novembro, vai terminar a colheita ali em janeiro, né? Final de janeiro. Daí vem a secagem nas estufas, né? Você colocando o fumo lá. Aí tem o período de secagem, que leva em torno de 6, 7 dias para você secar uma estufada. E daí tem todos os cuidados que você tem que ter, né, na hora de secagem ali. E estando o fumo seco, vai para o paiol. Depois do paiol, do fumo seco, daí você vai fazer a classificação ou separação, como alguns dizem, do produto. Tem firmas que compram a folha solta e outras que tem que fazer as bonecas de fumo. Então você tem que amarrar o fumo ainda, tem que classificar, amarrar e enfardar para mandar para a companhia. Isso é tudo manualmente? Tudo manualmente, não tem nada de máquina. Isso é mão de obra mesmo. Para finalizar, Zico afirma que é a melhor atividade para quem tem pouca terra e, claro, muito amor por aquilo que faz. Para quem tem pouca terra, é a atividade que a gente ainda consegue se manter, né? Que compensa, porque você tendo pouca terra, você consegue sobreviver. Já o grão necessita de mais terra, daí você tem que ter área para plantio, que é uma atividade lucrativa também hoje, com a alta do grão, né? Então, só que o fumo para pequena propriedade ainda eu acho que é rentável por causa desse fato, né?